de saúde do vereador Luiz Eduardo, que não está passando bem. Ele está pedindo autorização ao plenário para se ausentar. Em discussão, em votação, vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Vereador, sinta-se à vontade para retirar do plenário. Dando continuidade. É porque ele vai dando tempo ali ainda. Retornando ao grande expediente, solicito ao senhor secretário, vereador Helder Evangelista, que faça a leitura de uma correspondência recebida e de algumas indicações. Senhora presidente, temos aqui da Comissão de Educação, que está encaminhando aqui ao senhor prefeito, estiveram reunidos na tarde do dia 9 de março, segunda-feira de 2015, a Comissão de Educação da Câmara Municipal, para discutir sobre as turmas multisseriadas existentes nas escolas do município de Viçosa. Foram convidados para essa reunião os representantes do Executivo na pessoa do senhor prefeito, secretário de Educação e chefes de departamentos da Secretaria de Educação, Conselho Municipal de Educação e Conselho do Fundeb. Contudo, se fizeram presentes os conselhos e o secretário de Educação. Nessa reunião foi feita uma discussão sobre essa situação de turmas multisseriadas e todos concordaram que essa é a pior situação possível de precarização da educação em que o aluno e o professor pode ser submetido. Para o aluno, essa situação pode comprometer de maneira irreversível seu futuro acadêmico. Salas em que alunos de várias séries são atendidos ao mesmo tempo pelo mesmo professor. Fere o direito à educação básica de qualidade. Neste sentido, foi tirado como encaminhamento um pedido ao senhor prefeito que fizesse valer esse direito básico e se posicionasse administrativamente sobre a questão e ainda apresentasse um plano de ação para a solução definitiva do problema supracitado. E ainda, como encaminhamento, foi decidido que esse pedido fosse lido em plenária para aprovação da Casa Legislativa e também para conhecimento de toda a população. Presidente da Comissão de Educação, Idelmino Ronivon da Silva, Sávio José, Luiz Eduardo Salgado e Maria Heloísa. Indicação número 115/2015. Desculpa, 111/2015. Senhora Presidente da Câmara Municipal, requeiro a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor Prefeito Municipal que nomeie uma comissão composta por professores e membros da Procuradoria Jurídica do município, a fim de discutir com o Ministério Público uma revisão da cláusula de barreira constante em termo de ajustamento de conduta, que proíbe a recontratação temporária da mesma pessoa em um interregno inferior a 2 anos. Da vereadora Maura Maria Fontinelli Soares. Indicação 113/2015. Requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor Prefeito Municipal que interceda junto ao órgão competente para que providencie a capina na rua João Paulino Gouveia, no bairro Nova Era, do vereador Lidson Lene Ferreira. Também do mesmo vereador, indicação número 114/2015.
Requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao órgão competente para que providencie a colocação de poste com luminária no final da Rua Maria das Neves da Costa Amaral, no bairro Inácio Martins. Indicação 115/2015. Requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao órgão competente para que providencie a colocação de mais 2 braços no poste de energia elétrica existente no entroncamento da Rua Timóteo da Silva com a Rua Laura de Freitas, no bairro Santo Antônio, da vereadora Maura Maria Fontinelli. Obrigada, senhor secretário. Agora está em discussão as proposições avulsas. Vereador Carlitos Alves, meio quilo. Boa noite para todos. Eu não ia nem falar mais sobre a minha proposição, mas é sobre o transporte escolar. Tive uma denúncia hoje cedo que as crianças que vêm dos conjuntos habitacionais da Coelha, elas estão descendo ônibus no início da Santa Rita e indo a pé até o Zedrate. Mas eu já estive conversando com o secretário de governo, ele não estava interagido com o assunto, e que a gente acertamos agora e já vai resolver isso. Eu agradeço, antemão, Luciano, e agradeço ao prefeito também. Obrigado. Obrigada, senhor vereador. Vereador Helder Evangelista. Bem, eu vim falar aqui da indicação número 109, solicitando ao Executivo que inclua no orçamento de 2015 as emendas aprovadas aqui por essa casa, no dia 23/12, que diz respeito aqui à ampliação da escola Pedro Gumide, uma aquisição de terreno para que tenhamos lá a construção de uma creche, e pavimentação asfáltica, tanto na rua da JK quanto no Santa Clara. E também fiz uma representação, na verdade eu estou refazendo essa representação, porque ela foi feita no ano de 2014, solicitando ao senhor governador que tome as providências e realmente faça a contratação dos peritos que foram aprovados em concurso. Tendo em vista que já tivemos, mesmo com o PPI na nossa cidade, todos nós estamos sabendo, nós viemos batendo nessa tecla já faz desde o ano passado, não é, João? Viemos batendo nessa tecla desde o ano passado, que da forma que está, não se consegue chegar a lugar nenhum. Nós vamos ter um PPI em Viçosa que vai continuar sem poder atender a população. Então, o que é necessário? Que se contrate mais peritos para poder atender. Tá? Então, e gostaria também que todos os vereadores, se pudessem, assinar essa representação comigo, para que se convoquem esses excedentes no concurso. Ok? Muito obrigado e peço a aprovação de todos. Obrigada, vereador. Para o uso da palavra, vereador Idelmino. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento os demais colegas, não tive oportunidade de fazer o primeiro expediente. Todos aqueles que estão em casa, nos vendo e nos ouvindo pelos meios de comunicação. Bem, eu tenho aqui 2 indicações. A indicação 104, que faço aqui um requerimento junto ao Poder Executivo, que tome ações de reparo em relação a uma via, Rua Manuel Fialho de Freitas, no bairro Bom Jesus. Os colegas sabem que raramente eu ocupo aqui essa tribuna para fazer esse tipo de indicação, mas realmente há necessidade de fazer a intervenção desse local, em função exatamente do grande número de buracos que existem lá. Aí não só a questão da ação da obra, mas também a ação da fiscalização. Vários terrenos ali
né, com mato grande, sem o calçamento, até ferindo, né, leis orgânicas do município. E aí o cidadão que me trouxe, né, essa demanda até relatou para mim, né, que ele teve recentemente lá um problema de infestação de carrapatos, mais de 100 e tantos carrapatos, que ele tirou do filho dele, vereador Mequino. Né, então, o lote vago acaba servindo ali, né, exatamente para que animais fiquem no local e acaba realmente desencadeando, né, esse tipo de infestação. Né. A capina da via normalmente está sendo feita pelos próprios moradores. Né? Então, aquela ação está faltando, aquela ação de capina mecânica no local. O calçamento, né, eles chegaram ao ponto de fazer parte do calçamento a determinada época. Né? Então, realmente, a via ela pede lá uma certa atenção por parte do Poder Executivo. Então, solicito aqui a aprovação dos colegas dessa indicação. Uma outra indicação aí tem a ver com a questão da educação no município, e aí eu quero que os colegas aqui me auxiliem também, né, nessa discussão. A escola, ela é um bem público de uso específico, ou seja, dentro de escola se pratica educação. E em várias situações a gente tem observado que, na verdade, a escola ela está fugindo daquele fim específico dela. Ela está sendo emprestada, em algumas situações, para hospedagem. E aí, né, são vários os eventos, né, hospedagem até para eventos de motoqueiros, né, às vezes para algum encontro religioso. Não estou aqui, né, falando de nenhum desses eventos em si. Né? Eu estou, na verdade, fazendo a discussão de que, né, é importante que a escola ela seja utilizada para esse devido fim, que é a educação. Porque em algumas situações, se observa no dia seguinte, né, a segunda-feira, quando a escola vai iniciar o seu trabalho, às vezes porta quebrada, às vezes janela quebrada, às vezes sujeira na escola. Então aí o funcionário tem que chegar às vezes mais cedo para fazer toda essa limpeza, para que na hora que a criança chegue lá, né, a sala, a escola esteja em condição para poder atender o nosso aluno. Então, faça essa solicitação para que o Poder Executivo, né, ele crie uma regulamentação em relação a isso, exatamente de fazer com que a escola ela seja usada para o seu fim específico. E aí, eu fiz aqui, né, em nome da Comissão de Educação dessa casa, uma correspondência que foi lida agora há pouco pelo secretário da mesa, em relação às salas multissereadas. Ontem nós fizemos aqui uma discussão sobre o problema, né? Os conselhos estavam presentes. No final da reunião, o senhor secretário de Educação chegou, e aí a gente solicitou aqui, né, que fosse conduzido ao chefe do Executivo a solicitação de uma solução para o problema, que realmente é uma situação de total precariedade de atendimento ao nosso aluno, e isso já tem um certo tempo, né? Não é dessa administração, outras administrações tiveram essa mesma situação, mas aí eu quero até fazer uso, plagiando aqui uma frase de um colega, numa determinada ocasião, que é a seguinte: quem casa com a viúva herda os seus filhos, né? Então nós temos esse problema e esse problema tem que ser resolvido. E aí a Comissão de Educação está se colocando aqui como parceira do Executivo para poder resolver esse problema. Então a gente pede, né, uma atenção, uma responsabilidade administrativa por parte do Executivo nesse sentido, e que crie um plano para poder solucionar, né, esse problema. Só finalizando, senhora presidente, porque nós não podemos deixar represar mais um problema para o ano que vem, porque a partir de 2016, não sei se os colegas sabem, né, o atendimento das crianças de 4 e 5 anos passa a ser de responsabilidade da educação municipal. Então, a gente já tem essa demanda para ser enfrentada no ano que vem, de tal maneira que a gente tem que solucionar, né, esse problema das salas multisseriadas esse ano, para a gente estar com mais liberdade administrativa para enfrentar as demandas de 2016. Obrigado, senhora presidente. De nada, com a fala agora, vereador Lidson Lene.
Obrigado, senhor presidente. Entre minhas indicações, temos aí alguns problemas decorrentes aí do nosso município, de manutenção, etc. Queria focar na indicação, inclusive eu gostaria de convidar todos os vereadores a assiná-la comigo, dando um apoio ao Marcílio, que aqui esteve, falando da Associação Palestra Estrela. A gente sabe, com relação à situação financeira do município, com subvenções, mas dando esse apoio, né? Porque a gente assine uma indicação, enviando ao Executivo, que tente rever esse repasse para essa entidade. Que lá na Secretaria de Cultura, né, até o final do ano, às vezes tem um superávit aí que possa aumentar essa subvenção. Então, a subvenção foi encomendada por mim e gostaria de pedir aos senhores que assinassem comigo para a gente enviar à Secretaria de Cultura e Esporte, para que, às vezes, até o final do ano possa aumentar esse valor de repasse do município. Obrigado. Obrigada, senhor vereador. Com a palavra, o vereador João de Josino. Logo depois, vereadora Maura Fontinelli. Também vou falar de umas 3 indicações que eu fiz. Gostaria de pedir a Ana Laura para passar. E Luciano, algumas ali já foi feito na administração passada, mas a gente está revendo de novo, viu? Espero que agora a gente seja atendido lá. Luciano, colocar pinguela, né? Uma passarela, mas isso aí é ali no zigue-zague, acho que Lidson, o Geraldinho aí conhece, né? Luciano também. Você olha aí, Luciano, o perigo que está essa pinguela. Isso aí liga o zigue-zague à ETA 2. Aí passa várias pessoas, né? Até para trabalhar, para ir lá para o campo, criança, né? Então o Marcos, né, eu teve com um amigo no local e ele estava até brincando em cima da ponte lá, tentando ver se ela aguentava ele, né? Aí ali ele prometeu que vai fazer um corrimão e fazer algumas... os pranchões, né, estão alguns com bambu lá, podre, então vai trocar, tá? Acho que a gente tem que, antes que aconteça, tem que se prevenir. É igual aquela indicação que eu fiz aquele dia aqui, parece até uma coincidência, né? Como foi no outro dia, não ventando, né, aconteceu aquela árvore lá, né, que estava deslocado lá, no galho como é que chama? Erva de passarinho, secou e acabou caindo, né? Graças a Deus que não teve, não machucou ninguém, né? Não foi nada grave, mas a parte da gente a gente fez. Eu espero também essa pinguela também, que eles tomem as providências o mais rápido possível. Passa a outra, por favor. Esta aí também é uma reclamação dos moradores lá do zigue-zague. Isso aí é um passa-boi, né? Ele está até desativado, não está funcionando não. Então o Marcos também, aquele local que a gente está olhando ali, quebrou uma parte do passa-boi, e ele vai colocar as manilhas de um lado e do outro, não vai nem interditar o passa-boi, porque desce água, né? Então vai colocar as manilhas e aumentar um pouquinho. Por favor, passa a outra foto. Essa aí, gente, é lá no bairro Santo Antônio. Eu gostaria assim, de entender o engenheiro que projetou aquilo ali, Marco Nunes. Eles projetaram faixa de pedestre ali na chegada da cidade, no Bahamas, na porta da prefeitura, né? No local daquele ali, ó, tem várias pessoas que estudam lá no Coelho do Carro, tem uma escolinha na rua São Miguel, que passa perto da minha casa, tem a escola lá do Raul de Leão, que o pessoal atravessa, pessoal que vai para fazer compra, vai para a igreja. Ontem, por coincidência, eu estava passando de tarde lá, porque quase que eu tirei uma foto, estava dentro do carro, não tinha como eu tirar, não. O pessoal pensando como que ia passar ali. Eu nunca vi, Marco Nunes, uma travessia daquela ali, você não tem direito, você não tem o direito de passar, de atravessar. O cara lá tem que ficar olhando, fica com o pescoço até
torto, de tanto olhar sem ver moto, sem ver carro. Então, Luciano, isso aí era é que atravessa do Partenon, né, descendo ali para o São João Batista. Gostaria também que levasse o chefe lá do Departamento de Trânsito, junto, né, você, e ver o que pode fazer ali para o pedestre atravessar com mais segurança. Graças a Deus que nós não tivemos ali um acidente nesse local. Teve batida, sim. Mas acidente de quem está atravessando, não, porque eles passam com muita confiança, porque eles deixam. Então, o horário de pico, então, aqui, esquece, tá? Se tiver compromisso, esquece. Então, eu gostaria também que. Olha, pois não, vereador. Mas, João de Josino, deixa eu entender, mas tem um semáforo ali, João. Se tem um semáforo, automaticamente fechou. Tem o semáforo, meu amigo, só não tem aquele sinalzinho do pedestre lá, aquela faixa, para o pedestre não tem. Entendeu? Até bem lembrado, o vereador. Okay. O vereador, bem lembrado, subindo o Cantinho Céu sentido o centro ou para Novo Silvestre, se proibir o carro subir à direita, se colocar ele só à esquerda, sentido a Silvestre, e não colocar ele subindo para cima, tem até como colocar, eu estava observando, Luciano, aí quando os caminhões estão subindo, que vai sentido, ou atravessa o Partenon, ou vai sentido a Silvestre, tem um espaço sim do pedestre atravessar. Entendeu? Mas só que falta a hora que abrir o sinal, por exemplo, do caminhão lá embaixo, tem que abrir o do pedestre aqui em cima. Eu acredito que se colocar proibido retornar para o centro, só sentido Partenon e Silvestre, eu acredito que dá. Mas tem que rever. Eu acho que lá não pode, do jeito que está, não pode ficar. Boa noite, muito obrigado. Vereador, eu fico até preocupada de discutir esse assunto, porque nós começamos a discutir esse assunto em 2013. Estou aguardando, inclusive, uma reunião com o engenheiro para a gente poder muito bem, Marilena, discutir bem lembrado. esse assunto. É o que tem que tomar as providências também, Luciano, colocar um semáforo do lado de lá, que está para ser colocado, mas no momento está parado. Aqui você olhasse também com carinho lá para nós lá, viu? Muito obrigado. Vereadora Maura Fontinelli, logo depois, vereadora Heloísa. A minha indicação que eu peço o prefeito hoje é porque eu pedi a comissão para discutir o TAC com o promotor com a proibição de contratação. Então, para pedir o prefeito Ângelo Cheque para uma comissão com a Procuradoria Jurídica, com alguns professores que entraram na Justiça, para ver se resolve isso o mais rápido possível. E foi marcado audiência pública para discutir lei de festa, perturbações do sono e lei de colocações de mesa e carteira nas calçadas. Estava marcada a minha audiência pública para 16 de março. Mas, como eu estava conversando aqui com a presidente, assim, teve que mudar por motivos aqui da casa, e nós passamos a audiência para 30 de março, às 17 horas, em vez de ser dia 16, que é segunda-feira próxima. E o meu pedido também foi para, lá perto da creche, lá do Santo Antônio 2, ali tem um cruzamento ali, uma rua, que tem um poste. O poste tem um braço só virado para a rua Laura de Freitas, que é mais para o canto. E na avenida que passa-se na rua principal, que chama Timóteo da Silva, eu estou pedindo para colocar, ver se tem possibilidade de colocar um braço com iluminação pública, porque está muito escuro à noite lá, e lá em frente tem uma escadinha lá, que tem uma oficina, não sei que funciona lá, e à noite está indo adolescentes fumando, tudo ali, está ficando muito escuro. Então, minha indicação é essa. Muito obrigada. Vereadora Maura Fontinelli, não, desculpa. Vereadora Heloísa. Boa noite, senhora presidenta, e todos os membros que compõem a mesa, aos funcionários da casa, aos colegas vereadores e vereadoras, o Luciano Povesan, o Itamar,
e todos que nos assistem pelo meio de comunicação e todo o público presente. A minha indicação hoje é sobre a lixeira que está no ponto do Colégio de Viçosa. Que os passageiros a reclamação é que está dando, quando chove, a lixeira fica cheia de água e está dando muito mau cheiro, muitas moscas no ponto de ônibus, nessa lixeira. Está causando mau cheiro. E a lâmpada queimada também na rua Joseli de Aguiar Neves, e fica no bairro Centro aqui de Viçosa, perto da igreja no Senhor dos Passos, e também a rua Tupinambás e Guarani, fica no bairro São Sebastião. Lâmpada queimada também. Porque as pessoas que passam neste local ficam com medo à noite de passar nesse devido local. Como Viçosa hoje está ficando assim, através dessas drogas que estão acontecendo cada dia, né? A gente não pode julgar ninguém, que eu também sou casada, tenho meus filhos, não estou julgando. Mas como acontece, a gente sabe que a gente tem que prevenir. A cidade iluminada ficaria melhor para a gente passar. Obrigado. Obrigada, vereadora. João Diosino vai retornar à tribuna em 2 minutos para colocar a questão das imagens dele, da Univiçosa, que não foram colocadas. Só mais uma, viu, gente? Aguenta aí, viu, Luciano? Seja breve, tá, vereador? Luciano, isso aí lá na Univiçosa, na administração passada a gente conseguiu trocar esse abrigo de ônibus, né, e fazer a calçada no local. Com muita... o calçamento foi até nessa administração. Só, Luciano, que eles deixaram essa parte aí, acho que está dando para você ver aí, ó. Eu já pedi várias vezes, uma hora eles falam que vai calçar, outra hora fala que vai fazer pavimentação asfáltica. Eu gostaria que você pedisse lá com carinho, para ver se o secretário atende a gente lá, fazer isso aí. Não para mim, isso aí é para a comunidade, é para quem usa lá, não é para o vereador João de Josino, não. A gente até tem acho que quando um dia que eu cheguei na prefeitura, você viu que eu não estava até chateado de tanto assim pedir e nós não ser respeitados, né? Aí, acho que imediato, você entrou em contato lá com o secretário, com o departamento, foram lá, fizeram o calçamento em volta desse abrigo, mas eu não sei como que eles vieram embora e deixou esse resto sem fazer. Então, a falta de consideração com a gente, a falta de respeito, entendeu? Não falando do prefeito, de você, né? Que eu acho que você coloca o secretário lá para nos atender, né? A comunidade. Então, a gente faz o pedido e eles ficam nessa enrolação, né? Só não sobra tempo para atender o vereador. Então, eu gostaria que você pedisse aí para ver, ou faça a pavimentação asfáltica ou calça. Muito obrigado. Desculpa aí, viu, Marilange? Ok, vereador João de Josino. Está em votação as proposições avulsas. Vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Proposições avulsas aprovada. Senhor secretário, favor fazer a leitura dos pareceres aos seguintes projetos. Desculpa, nós já estamos no grande expediente. Está agora em discussão e votação os seguintes projetos. Projeto de resolução 006/2015. Revoga a resolução número 002/2011 e dá outras providências. Interessado a mesa diretora em única votação. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, esse projeto de resolução, ele foi da fundação, da criação do CAC, e como agora não há existência do CAC, nós extinguimos os cargos e estamos extinguindo também a resolução. Em discussão, em votação, vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de resolução número 06/2015, aprovado em única votação. Senhora presidente, também em única votação o projeto de resolução número 010/2015.
cria o setor de documentação financeira e de pessoal. Interessado, mesa diretora. Na verdade, senhores vereadores, senhoras vereadoras, essa é uma resolução que ela vem só na possibilidade aí de regulamentação da remuneração do cargo de diretor. Em discussão, em votação. Espera aí. Só questão de ordem, senhor presidente. Ele falou a criação do setor de documentação e não o 008. Ele falou 010. Gente, é porque na minha pauta não consta mais, nós retiramos esse projeto. Nós não vamos mais criar esse cargo. Né? Não, pela nossa discussão interna, não existe mais necessidade da criação do cargo que estaria sendo criado. É por isso, vereador, quero pedir desculpas, porque ele passou na comissão, fez leitura, eu esqueci de pedir a retirada dele. No meu projeto... Na minha também não. Peraí, gente, desculpa, é porque ele leu um projeto e eu estava colocando o outro em votação. Vamos lá, vereador. Eu estou precisando que o senhor coloque o projeto 008, o 007, nós retiramos ele, porque nós não vamos criar mais o cargo. Resolução 008/2015. Fixa a remuneração do cargo de diretor da Câmara. Interessado, a mesa diretora e em única votação. Em discussão, em votação, vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de resolução número 008/2015, aprovado em única votação. Faça favor de dar sequência, senhor secretário. Projeto de resolução número 009/2015. Cria a Escola do Legislativo. Interessado, a mesa diretora, também em única votação. Na verdade, se não me engano, na semana passada eu já falei sobre isso. Nós tínhamos já uma resolução em que falava da Escola do Legislativo, mas ela não era uma resolução que atende à demanda atual dessa casa em relação à Escola do Legislativo. Então, foi criada uma resolução já nova, para que a gente pudesse contemplar o que a gente espera agora da Escola do Legislativo, não só abrigando o Parlamento Jovem, porque a partir de agora, com a criação dessa nova Escola do Legislativo, tornando sem efeito a outra resolução, não é mais opção do presidente do biênio manter ou não a Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo estará institucionalizada dentro, o Parlamento Jovem estará institucionalizado dentro da Escola do Legislativo. Além disso, fica aqui a discussão em relação à Escola do Legislativo, da formação, capacitação de vereadores e servidores, não só dessa Câmara Municipal, mas das câmaras municipais também da região. Em discussão, em votação, vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de resolução 009/2015, aprovado em única votação. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu retorno essa discussão na semana que vem, onde nós temos aí vereadores que farão parte da diretoria geral e da diretoria técnica da Escola do Legislativo. Então, nós voltamos a essa discussão, é uma decisão da mesa diretora, é uma prerrogativa da mesa diretora, mas nós queremos que o plenário seja informado e saiba, né, quais foram as escolhas feitas. Eu gostaria de chamar aqui o assessor jurídico dessa casa, doutor Randolfo, que ele pudesse agora falar para a gente a questão do veto aposto pelo prefeito municipal. Desculpa, senhor secretário, eu também acabei atropelando o senhor, que o senhor possa falar sobre o veto
para o assessor jurídico nos dar um respaldo aqui nesse instante. Veto aposto pelo prefeito municipal ao projeto de lei número 074/2014, que acrescenta parágrafos ao artigo 154 da lei número 1633/2004, Código de Obras e Edificações, e da outras providências. Interessado o prefeito municipal. Senhor assessor jurídico, doutor Randolfo. Senhor presidente, esse veto se refere a um projeto de iniciativa do vereador Geraldo Deusdedit. Geraldão também? Isso. O projeto ele visava alterar o Código de Obras para estabelecer uma pena mais pesada para os construtores que construíssem em desacordo com a lei. Aumentar a multa nesse caso. E, de fato, nós não observamos bem quando propusemos essa alteração da multa, porque no código, o que ocorre lá? É uma tabela de valores em UFM por cada infração. Então, é um anexo 2 da lei, um anexo 2 do código. E nesse anexo 2 é uma tabela que estabelece multa para vários tipos de infração. Se iniciar a obra sem alvará, se executar a obra em desacordo com o projeto, para várias infrações uma multa lá, em UFM. E as multas em geral são irrisórias, esse é fato. E para aumentar a multa, então, a nossa ideia foi multiplicar o mesmo valor de UFM que já estava no código por metro quadrado. Aí aumentaria a multa. Então seria uma multa irrisória, que já o código já prevê, vezes o metro quadrado da construção. Aí a Procuradoria Jurídica do município está opinando, e o prefeito então vetou com base nesse parecer, justificando que algumas infrações ali não são condizentes com esse raciocínio de multiplicar por metro quadrado, porque a infração ela não vai variar de acordo com o metro quadrado. Por exemplo, iniciar a obra sem alvará. Isso não varia de acordo com o metro quadrado da obra. Uma construção irregular, se construiu em desacordo com o projeto, aí sim você consegue apurar em área, né, em tamanho, qual que foi a área irregular, qual que foi a área invadida em relação a uma APP, por exemplo. Aí é condizente multiplicar essa área irregular vezes o valor da UFM. Mas em outros casos não. Em outros casos não vai variar de acordo com o metro quadrado. Então o prefeito vetou por esse motivo. E nisso aí, algumas multas poderiam chegar a valores exorbitantes dentro desse raciocínio. Se considerarmos, então, início de uma obra sem alvará e multiplicar por metro quadrado, então multiplicaríamos toda a área da obra pelo UFM e daria valores exorbitantes, o que pode configurar um caráter de confisco, que é proibido. A gente não pode onerar demasiadamente, nem o mesmo infrator não poderia sofrer essa pena, sob pena de configurar um confisco. Então ele vetou pela falta de uma proporção entre a infração e a multa a ser aplicada. E a Comissão de Constituição e Justiça, os vereadores Alexandre, Sávio e Luiz Eduardo, opinaram pela manutenção do veto. Então a CCJ está recomendando que o veto seja mantido e nós reabramos a discussão em cima dessa matéria. Que deve ser revisto, deve, foi o que a CCJ considerou. Mas, de fato, da forma que foi aprovado, precisa de manter o veto e reavaliar uma forma melhor. Projeto em discussão, vereador Geraldo Deusdedit, logo depois vereador Marcos Nunes, logo depois vereador
Lidson Lenner. Obrigado, senhora Marilange. De forma alguma é uma penalidade contra construtoras, e sim aquele que tenta burlar a lei, tenta evitar o processo que é correto e a formalidade do IPLAN. A gente não queria de forma nenhuma multar a construtora, e sim aquelas que tentam se evadir para depois dar início ao IPLAN. Aproveito aqui, senhor Luciano, e dizer que existem alguns casos que o processo de avaliação do IPLAN, o projeto do senhor Pessoa, está lá por baixo, né? Vamos dizer que tem uma ruma de processos. Aí só porque ele é bonitinho, tem uma proximidade com o prefeito ou com o engenheiro, aí o processo rapidamente vai lá para cima do processo e é avaliado primeiro. Acontece isso, sei de casos, construtores me falam, de construtores X e Y que são beneficiados com algumas ações. Segundo passo, o projeto, sim, lógico que aqueles que erraram no processo administrativo, eles teriam que pagar tanto alto como baixo. Enfim, o erro que ele fez, ele vai ter que pagar. Eu acho que era justo. Eu vou acompanhar o veto, porque pode-se dizer que seria uma multa exorbitante, mas talvez o erro também seria exorbitante, né? Peço aos vereadores que analisem o caso e cada um terá a sua... Senhor vereador, não ficou claro. O senhor vai acompanhar o veto ou o senhor é contra o veto? Eu vou acompanhar o voto do plenário. Vereador Marcos Nunes, eu só gostaria de colocar, vereador Geraldo Deus Dedite, que sobre a questão do IPLAN colocar, não seguir a ordem de processos, eu acho importante formalizar essa denúncia e, inclusive, que o construtor que se sinta lesado ou favorecido com isso, que seja aberta uma sindicância. Eu acho que o senhor prefeito tem uma preocupação de trabalhar tecnicamente, principalmente nesse instituto, então que possa ser averiguada uma situação dessa, né? Se tem alguém se beneficiando em relação a isso, é muito importante, e aí eu gostaria de pedir o senhor presidente da Comissão de Obras que o senhor possa acompanhar isso e fazer uma análise para a gente. Vereador Marcos Nunes, fique à vontade para falar da mesa. Muito obrigado, já repetir isso. Boa noite de novo a todos e todas. Só quero parabenizar o vereador Geraldo Azedi, também Geraldão, pela iniciativa desse projeto. Obviamente, vereador, eu acho que Vossa Excelência foi muito claro ali, e também a nossa assessoria jurídica disse que ainda pode debruçar sobre o projeto, então eu acho que é isso que Vossa Excelência deve fazer. Eu acho que a gente deve seguir o veto e debruçar sobre o projeto. Agora, eu só queria, estou parabenizando, só que eu gostaria de falar uma fala pelo seguinte, o senhor vereador, eu já, várias vezes eu já disse isso aqui, eu já quase pedi demissão do CODEMA, porque, senhora presidenta, a coisa mais comum que tem no município é os projetos não andarem nos devidos locais, o IPLAN, por exemplo, e eu ouvi de mais de um empreendedor que para eles é muito melhor pagar a multa do que realmente fazer aquilo que está dentro da lei. Assim, são coisas absurdas que vocês não acreditam. Há casos aí, né, a gente tem que dar a mão à palmatória, porque quando a gente reclama isso, e aí, Miquilo, Vossa Excelência gosta de falar muito de corrupção, fica falando de corrupção em Brasília, ela está aqui debaixo da nossa barba, né? E aí o seguinte, e aí nós temos que combater de Brasília, aqui debaixo da nossa barba, e etc. É por isso que a gente acha um absurdo. Então, por exemplo, houve um caso de um empreendedor, e aqui eu ia dizer o seguinte, senhora presidente, às vezes, pessoas do setor produtivo falam, não, mas não vem falar mal da gente não, olha, né, onde tem corrupto, tem corruptor, viu, pessoal? Então, tem político corrupto, tem funcionário público corrupto, mas tem também empresas corruptas e corruptoras e que forçam muito a barra. Há um caso, senhora presidente, de um empreendedor que ele começou o seu loteamento sem as devidas licenças do município, né? E olha que a gente, que eu não vou citar o nome, obviamente, mas que tem vários empreendimentos nessa cidade, né? Que se vocês quiserem, depois eu falo em off. Começa o empreendimento sem as devidas licenças ambientais, né, que tem aí para a prefeitura fazer.
ele é multado pelo Ministério Público, aí ele recorre ao CODEMA, pedindo que o CODEMA dê para ele uma chance, porque ele quer entrar com um processo na Justiça, para a Justiça liberar o empreendimento dele, porque senão vai chover e agora a estrada que ele abriu lá toda errada, vai encher as nascentes, vai arrebentar com tudo. Eu perguntei, falei, pois é, por que você não fez o troço direito? Porque agora você está querendo a recomendação nossa. E um outro empreendedor presente falou, olha que eu aqui, eu sou dono de tais e tais empreendimentos e eu prefiro pagar a multa do que esperar a coisa acontecer lá no IPLAN. Então, assim, eu estou só dando o meu testemunho, porque, sabe, eu fico indignado, porque, infelizmente, aí Vossa Excelência tem razão, tem pessoas que, por causa da nossa deficiência de fiscalização, de uma série de outras coisas, porque o cara é desonesto mesmo, porque nós vivemos num mundo, meio que eu tenho que assinar embaixo do que você fala, que só pensa no dinheiro, que acha que o dinheiro é tudo, por isso nós estamos aí com problema de água, com problema de violência, etc., e aí essas coisas andam acontecendo. Então, só para dizer, senhor vereador, reforçar, vamos sim, seguir o veto do prefeito, mas vamos sentar de novo e ver o que realmente essa casa pode fazer para poder contribuir com o Executivo para que melhore esse processo de fiscalização e as multas daqueles que realmente não querem cumprir a lei. Obrigado. Vereador Lidson Lenner. Peço licença para falar daqui mesmo, senhora presidente. Parabenizar a iniciativa dos Geraldos. Infelizmente, existe os meios aí que impediu de ir à frente esse projeto. Mas que não fique parado nesse veto. Como o Marcos disse, se aprofunde no estudo da lei vigente, que possa alterar. Eu estive há poucos dias lá no Santa Clara, invadindo sua área lá, vereador, peço até licença, depois de ter ido, depois a gente conversa. Tinha que ter pedido antes, né? E um construtor estava na casa dele, ele falou exatamente o que o Marcos disse. Só depois que começou lá no adiantar da obra, que depois que ele pagou a multa lá, que legalizou. Eu falei, não me importei nem um pouco. E fiz um andar a mais. Eu paguei em cada apartamento R$4.000 de multa. O apartamento eu vi de cada um a 120 mil. Então, está muito fácil. Muito simples hoje. Você não respeitar a lei, deixar de qualquer maneira, você legaliza depois. No bolso não vai pesar nem um pouco para o construtor. E fica dessa maneira. Inclusive, Marcos, estive representando Vossa Excelência no CODEMA e o problema foi esse. Inclusive, encomendei para a nossa assessoria jurídica alteração na lei do meio ambiente do nosso município, porque hoje você pode fazer o que quiser no meio ambiente, você pode desaterrar, você pode fazer o que for, que você depois, se consertar aquilo que você fez de errado, consertar entre aspas, que eu acho que é irreversível, você não consegue, você tem redução até isenção da multa. Olha onde já se viu. Então, eu encomendei para a assessoria jurídica para que a multa não tenha redução de 1 centavo, para que continue o valor, os FM, não sei se é R$20.000, o que é, no total, para que depois da pessoa pagar a multa e consertar, entre aspas, que eu continuo achando que é irreversível, o erro que ela cometeu ali, aí sim o empreendimento pode ser legalizado. Tem que ser duro, e coisas assim afetam o quê? Afeta a água, o problema da água, como o senhor falou. Então, não tem tempo mais de a gente ficar pensando. Não, tem que agir e rápido. Obrigado. Obrigada, vereador. Vamos partir, então, para a votação, deixando muito claro que se o veto foi feito, se esse retorno foi feito a essa casa, cabe a nós, legisladores, apoiar o vereador Geraldo Deusdedit, os nossos representantes no CODEMA, para que a gente possa retomar algumas discussões e fazer dentro da legalidade para que a punição possa ocorrer de fato com esses que aproveitam o valor da multa para poder estar sempre na infração, se beneficiando através do Poder Executivo. Né? Assim, as multas pequenas e deixando, inclusive, o Poder Executivo e até o Poder Legislativo em situação difícil em relação a isso. Senhores vereadores, seguindo a regimento interno dessa casa, voto do veto não é feito nominal. Tá? Então, nós vamos fazer a votação.
vereadores e vereadoras favoráveis ao veto permaneçam como se encontram. Veto aprovado por unanimidade. Então, entendendo que o próprio vereador Geraldo entende a questão da legalidade, mas fica aqui o compromisso dessa casa, vereador, e o compromisso dessa presidente, do que a gente puder fazer para viabilizar as discussões, estamos à disposição junto com a nossa assessoria jurídica. Senhores vereadores, senhores vereadores e senhoras vereadoras, eu tenho maior preocupação de cumprir o regimento interno dessa casa, principalmente no que trata ao nosso já antigo colega vereador Marcos Nunes. Nós temos aqui Por favor, me ajuda. Nós temos um projeto de decreto legislativo que nós precisamos votar, é única votação. Eu preciso fazer uma reunião extraordinária só para fazer isso. Eu tenho aqui ainda alguns inscritos. Nós vamos poder cumprir, né? Eu imagino que a discussão é do vereador Alexandre Valente, como presidente da CCJ, para fazer a colocação, e logo depois nós podemos a palavra livre. Só hoje, vocês me permitem, ou eu preciso cumprir o regimento interno? Então, cumprindo o regimento interno, vamos lá. Eu vou pedir aos senhores que eu vou encerrar as falas acho que às 10 para as 10, para a gente fazer a extraordinária. Obrigado, senhor. Se o vereador Marcos Nunes, essa semana, não estivesse aqui, ia ser mais fácil. Bom, pois não, vereador, só um pouquinho. Agora está inscrito o vereador Paulinho Brasília, que fará uso da tribuna agora. Logo depois, vereador Marcos Nunes. Não, vereador Lidson, desculpa. Vereador Paulinho Brasília, vereador Geraldinho, vereador Professor Idelmino, vereador Lidson Lene e vereador Marcos Nunes. Bem, vamos lá, eu vou ser rápido, né? Olha, gente, na próxima sexta-feira, o prefeito municipal estará junto com o deputado Roberto Andrade, deputado estadual Roberto Andrade. Ele vai na Polícia Federal buscando instalar uma unidade aqui em Viçosa, e também eles vão até a Polícia Militar de Minas Gerais, na Secretaria de Segurança Pública, visando o aumento do efetivo da Polícia Militar e a criação regional da Polícia Civil. Isso é uma notícia muito legal. Uma outra notícia, uma notícia muito importante para a cidade. Uma outra notícia também, que nos deixou muito feliz, foi o seguinte: os agentes comunitários de saúde do nosso município vão receber R$ 1.014 de incentivo à produtividade. Isso me parece que é um retroativo, né, de R$ 1.014. Está aqui, parágrafo único: no último trimestre de cada ano será repassada uma parcela extra calculada com base no número de ACS registrados no cadastro de equipes e profissionais do sistema de informação devido para este fim no mês de agosto do ano vigente, multiplicado pelo valor de incentivo fixado no caput desse artigo. Então, será depositado dia 27/2 e será pago na próxima semana. Ele foi depositado no dia 27/2 e vai ser pago na próxima semana. Bem, nós temos uma nova secretária de Educação. O nome dela é Melide Paoli Lopes Moreira. Vou fazer rapidamente aqui um currículo de Melide. Ela é ex-professora e vice e diretora da Escola F. Rolfs, foi diretora do Pitágoras, né? E durante 30 anos ela atuou na rede estadual. É pedagoga e ela também trabalhou em toda a rede. Ela é muito conceituada em toda a rede, tá certo? Então, a professora Melide Paoli Lopes Moreira, tá? Ela é a nova secretária de Educação do nosso município. Senhora presidente, eu gostaria de pedir uma moção
de congratulação ao professor Luiz Cláudio Costa, que durante 2 semanas é ministro da Educação em função da viagem do atual ministro. Então, a gente gostaria de pedir uma moção de congratulação ao professor Luiz Cláudio Costa. Tá certo? Nós temos aqui, eu tenho aqui em mãos, viu, gente? A Prefeitura Municipal de Viçosa conseguiu, através da Justiça, que a CEMIG pague R$10 mil dias de multa em função do não cumprimento da ação impetrada em relação às trocas de lâmpadas do nosso município. Nós estamos recebendo diariamente reclamações, de pessoas que estão ligando para o 116, e o 116 está falando que é a Prefeitura de Viçosa que tem que fazer a troca das lâmpadas, e não é. É a CEMIG, porque a Prefeitura ganhou na Justiça. E eu consegui provar isso ao vivo em meu programa. Liguei para o 116, conversei com a atendente, perguntei para ela se a Prefeitura de Viçosa tinha ganho na Justiça, ela disse que sim, e que o 116 estava à disposição à população de Viçosa. Então, a CEMIG, ou funcionários da CEMIG, estão mentindo para a população de Viçosa. Certo? Deixa eu ver mais o que é assim. Tem umas coisinhas aqui que eu anotei aqui atrás. Deixa eu ver. Sim, gente. Olha, amanhã vai acontecer uma importante reunião às 14h no gabinete do prefeito, onde a prefeitura vai estar falando sobre a lei do silêncio, regulamentando a lei do silêncio, sobre a regulamentação da lei do silêncio, funcionamento de repúblicas em nossa cidade, vai fazer a revisão, ou estudar a revisão da lei que permite o uso de espaço público de mesas e cadeiras, além de som automotivos. Essa reunião vai acontecer às 14h, lá no gabinete do prefeito aqui na nossa cidade. Esta semana, a Prefeitura Municipal de Viçosa começou o projeto de prefeitura itinerante. Pois não? Paulinho, só para entender melhor, voltando à reunião no gabinete amanhã, sim, é um convite ou um comunicado, porque é um o espaço lá é limitado. É um comunicado, ok? Beleza. Então é o seguinte, começou então a prefeitura itinerante e Cachoeirinha foi o primeiro distrito a ser contemplado com este trabalho. É coisa rápida, senhora presidente, só mais um minuto, já estou encerrando. Um minuto. Pois não. E Cachoeirinha de Santa Cruz já foi contemplado com asfalto, né? Então, as ruas que estão sendo pavimentadas são Cachoeirinha, Rua Aristides Dias, Praça Alexandre Ade, que foi lá em Cachoeirinha, bairro João Braz, Rua Coimbra, e aí segue Rua Teixeira, Rua Jequiri, aí vem o bairro Violeira, bairro Santo Antônio, bairro Inácio Martins, Laranjal, Betânia, bairro Nova Viçosa e Centro. Durante esta semana, a Prefeitura itinerante está fazendo toda a limpeza no bairro, tá certo? E a gente vai estar informando o que vai acontecer no bairro. São várias ações que vão acontecer. E aí é importante pedir para que os presidentes de bairros façam reuniões e possam, através dessa reunião, tirar uma escala de prioridades para a Prefeitura trabalhar no bairro. Muito obrigado, senhora presidente. Boa noite. Obrigada. Com a palavra agora, o vereador Marcos Nunes. Não, desculpa, não. É vereador Geraldinho, por favor. Obrigado, senhora Marilange, presidente da Câmara. Que eu tinha pedido a questão de ordem mais cedo, né? Para que pudesse utilizar a tribuna. E cumprimentar aqui os amigos que nos assistem em casa. E pedir desculpa àqueles que realmente acompanham as reuniões da Câmara. Aqueles que gostam mesmo da política municipal. Aqueles que reparam que a Câmara Municipal de Viçosa, ela tem outro formato. Mas não vou nem lembrar do passado um pouco. Infelizmente, alguns comentários me disseram, algumas pessoas, que a Câmara, infelizmente, está perdendo um pouquinho de credibilidade. Isso vem de um cenário político nacional. E aproveito aqui para falar, né,
da diferença da política e da politicagem. Infelizmente, nós temos que tirar essa diferença de um político e do politiqueiro. Político envolvido na listagem de 47 nomes de uma operação de corrupção na Petrobras. Aqueles são politiqueiros. Aqueles que levam da comunidade, do povo brasileiro, da saúde, da educação, do nosso povo brasileiro. Pode chegar um rombo até de 600 milhões de reais a arrecadação de políticos envolvidos com corrupção nacional. Isso se reflete aqui na nossa cidade também, com o FPM, que cada dia vai caindo, com o aumento da gasolina, que foi comentado aqui, o aumento da energia elétrica. Infelizmente, o que paga é o povo brasileiro. O rapaz veio aqui mais cedo, um amigo lá do Estrela d'Alva, o Marcílio, que fez uma prestação de conta do serviço ao Palestra Estrela. Serviço comunitário, um serviço bonito, que é feito às comunidades. Um rapaz que trabalha com a criança e no seu dia a dia, no final da tarde, no domingo de manhã, ele destina um pouco do espaço do tempo que ele tem para a criança, para a educação. E, infelizmente, a política, a boa política, está sendo contaminada pela politicagem. O vereador disse aqui, disse muito bem na prestação de conta das pontes. Podemos ver claramente que o município, infelizmente, ficou parado por 4 anos de domínio. O município ficou estagnado, ficou parado de política pública, de verdade, do prefeito presente na Câmara Municipal, prefeito presente na comunidade. Infelizmente, o Marcílio, que não está aqui mais, não acompanhando, o prefeito hoje tem essa dívida a pagar com o município de Viçosa. O prefeito que está hoje, Luciano sempre acompanha aqui, foi vereador. Marcos falou da prestação de contas do município. Tem muito dinheiro envolvido, o orçamento da Prefeitura de Viçosa dá tanto para fazer obras, pontes, assistente social, política pública. E eu acho que, vou repetir, o município tem esse compromisso com o povo de Viçosa. O prefeito tem esse compromisso. E agradeço, os vereadores aqui por essa paciência, o público em casa, que tem essa paciência, que não os vereadores estão está faltando política pública. Toda essa violência que acontece no município de Viçosa só se reflete aos políticos, ao prefeito, à polícia. A polícia, acho que é o último órgão a ser chamado, porque a polícia só vai combater o crime mesmo. Não posso de comentar, vereador, esse caso também que aconteceu na última semana. Na minha época, quando eu tinha 14, 13, 14, 15, 16, eu ia para reza nas casas. As rezadeiras, nos chamavam e a gente ia para reza. Reza nas casas, que não existe isso mais. Quando eu tinha meus 16, 17, 18, quase no período adulto, a gente tinha medo até de jogar sinuca. A gente era proibido. O conselho tutelar funcionava, a polícia militar funcionava, a gente tinha respeito. Hoje, infelizmente, o mundo está se acabando, a juventude está morrendo e eles próprios têm que se respeitar mais. Não é polícia que vai consertar ninguém, conselho tutelar. Infelizmente, está faltando Deus no coração e a juventude tem que se valorizar mais. Obrigada, vereador, principalmente por cumprir o tempo regimental dessa casa. Para o uso da tribuna, vereador, professor Idelmino. Muito obrigado, senhora presidente. Inicialmente, eu quero aqui fazer um convite para toda a população de Viçosa, para todos os colegas vereadores aqui presentes. Nós teremos, na noite de quinta-feira,
a audiência pública de prestação de contas do PROCON. Eu gostaria que a Ana Laura colocasse para a gente na tela o convite, em que o PROCON vai ter a oportunidade de mostrar as suas ações, né, e também mostrar a questão financeira dentro do PROCON, né? Então, a prestação de contas não é simplesmente a questão monetária, né? Vai mostrar também as ações que o PROCON vem executando aqui dentro do município. Então, fica o convite a todos. Um primeiro assunto que eu quero aqui fazer discussão, né, e aí, né, realmente lamentar a saída da secretária de Educação, a senhora Gláucia Coutinho, que realmente ela fez durante 2 anos e 5 meses um excelente trabalho em frente à educação do nosso município. Lógico que todo mundo realmente tem os seus defeitos, seus prós, seus contras, mas realmente ela se destacou dentro de uma pasta extremamente difícil. Eu coloco aqui a pasta da educação e a pasta da saúde como sendo as pastas mais difíceis no nosso município. E eu, como presidente da Comissão de Educação, como presidente do Conselho durante um bom tempo, continuo lá membro do Conselho, eu acompanhei de perto o funcionamento da Secretaria de Educação e vi o quanto a gente avançou durante esse tempo. Nós temos hoje, dentro da Secretaria de Educação, todos os programas do governo federal lá dentro. Nós conseguimos avançar na questão do transporte escolar no município. E mais cedo a nossa colega vereadora Marilange falava a respeito do plano de carreira do município, que é uma bandeira praticamente de todos os vereadores aqui, né, porque praticamente quase todos têm vínculo forte com a educação, mas teve uma participação muito grande da senhora secretária, juntamente com o sindicato dos professores, juntamente com o Conselho Municipal de Educação, na construção desse plano de carreira, da revisão desse plano de carreira. Então, só para demonstrar em alguns pontos o quanto o nosso município realmente ele avançou. Lógico que a escolha, né, de uma nova secretária de Educação, ou de que maneira vai ser tratada a educação dentro do município, é de total responsabilidade do chefe do Executivo, né, com quem ele quer trabalhar ou não, né? Mas eu deixo aqui realmente a sensação, né, deixo aqui transparecer a sensação realmente de uma perda muito grande dentro da educação do município com a saída da senhora Gláucia. E, ao mesmo tempo, quero aqui desejar boa sorte à nova secretária, né, que ela tenha, não só nesse vereador, como também nessa Casa Legislativa, um parceiro para poder avançar nas discussões dentro da educação municipal. Bem, um outro ponto, e aí eu gostaria que os colegas que têm acompanhado a discussão de reajuste salarial e também de plano de carreira, né, ficassem bastante atentos. Foi colocado aqui em relação ao reajuste do funcionário, de forma geral no município, né, tirando a educação, em 6,5%. E foi colocado que a educação vai ter um aumento de 13,1%. Então, fica parecendo aqui que a educação ela está tendo uma vantagem em termos salariais em relação aos demais funcionários. Não, na verdade, não é isso. Porque esse reajuste de 13,1%, ele é, na verdade, proporcional à carga horária. Para 40 horas seria isso 13,1%. Mas nós não temos aqui dentro do município, né, essa situação de carga horária de 40%, na verdade é 25%. Né? Então tem que fazer o cálculo aí, que vai dar mais ou menos, na verdade, 8% mais ou menos de reajuste. Né? Só para mostrar que está tendo, né, uma questão de isonomia. E aí, rapidamente, nos 30 segundos que me restam, eu quero fazer uma discussão aqui sobre questão reajuste e questão plano de carreira. Olha, os funcionários do município que estão me ouvindo, colegas que estão me ouvindo, a gente não pode vincular uma discussão na outra. O reajuste salarial é um direito do trabalhador, né? Ponto. Isso tem que ser discutido dentro da questão do direito. Questão de plano de carreira é exatamente em avanço, né, social, em avanço de funcionário, de carreira dentro do município. A gente tem que tentar separar essas duas discussões. Né? Não podemos atrelar as duas discussões, colocar no mesmo saco. São duas
demandas. Ótimo. Finalizando, senhora presidente. Ótimo. Vai ter o reajuste salarial. Parabenizo o executivo. Agora, vamos avançar, sentar na mesa e discutir a questão do plano de carreira, tanto dos funcionários de forma geral do município, como a questão do nosso plano de carreira da educação. Muito obrigado, boa noite a todos. Vereador Lidson Lehner, vereador Marcos Nunes, logo após, queria que o senhor tentasse cumprir o tempo regimental para nós conseguirmos fazer a extraordinária. Obrigado, senhora presidente. Eu já cumprimentei a todos. Bom, pronunciar ainda mais um pouco sobre a participação nessa tribuna aqui, não tive oportunidade, tanto pelo Marcílio quanto o Carlos Garcês. Carlos Garcês já é freguês dessa tribuna e dessa casa, ele sempre está com a gente aqui, e justificar, senhora presidente, antes da senhora evadir do plenário, que o Fábio, que se inscreveu para falar, o Fábio Fernandes, ele estava em viagem, né, a Belo Horizonte, e programou de estar aqui a tempo. Só que a consulta de uma das pacientes que ele levou a Belo Horizonte atrasou muito. Então, por isso que ele não pôde chegar a tempo de vir fazer uso dessa tribuna. Então, ele pede para reinscrição, com a autorização da senhora, reinscrição para a próxima semana ele está aqui. Então, obrigado. Só para noticiar o que aconteceu. É ossos do ofício, né, Joãozinho? Né, isso ocorre muito. Bom, então, falando do Marcílio, que aqui eu já comentei um pouco, a gente percebe o envolvimento que ele tem com a comunidade, com os alunos, com as famílias dos alunos, com os voluntários, enfim. E falou-se muito hoje aqui sobre violência, sobre recursos, sobre isso e aquilo. A gente percebe no esporte que o esporte tem uma grande ligação, todos nós sabemos disso, com a educação e com a saúde. O esporte tira tantos e tantos de uma vida incerta, uma vida com caminhos tortos, uma vida de altos e baixos, vamos dizer assim. Por quê? Envolvimento com coisa errada, com droga, desrespeito aos pais, etc, 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 etc. E a questão da saúde. A pessoa, quando vai nesse caminho do esporte, ela está também se dedicando à saúde, preservar seu corpo em forma, sua mente também acompanha. E a educação, que muita disciplina, às vezes, deixa, às vezes, de vir dos pais. A gente sabe disso, e o vereador Carlito sempre fala isso, questão da família. E, às vezes, lá na escolinha de futebol, ele vê, às vezes, fora de casa, ele vê que não, peraí, eu estou errado, a disciplina que vai me corrigir, me colocar no caminho certo. Então, assim como existe o percentual mínimo da saúde, percentual mínimo da educação, deveria ter um percentual mínimo aplicado no município, perdão, no esporte dentro do município, secretário de governo que aqui está, sempre presente com a gente. Deveria ser assim para que muitos problemas ficassem resolvidos ali mesmo, no esporte. Então, parabenizando mais uma vez toda a equipe que faz parte desse grupo. E lamentar que ainda não está instalada em Viçosa a Farmácia de Minas. Farmácia de Minas que desde 2012, 2013, não sei, vem tentando ser instalada em Viçosa e por causa de 4 chamadas para licitação, não apareceu ninguém para poder, interessado a colocar essa farmácia aqui em Viçosa. E agora o município, agora com toda a liberdade, poderá agora, dentro dos trâmites legais, contratar alguma empresa aí para que possa fornecer todo o apetrecho, todo o equipamento, toda a estrutura para que seja instalada em Viçosa a farmácia de Minas. Que todos os municípios estão aptos a receber, são bilhões e bilhões de medicamentos que a população pode conseguir. Em Viçosa, se eu não me engano, está liberado 4, desde 2012, 2013, se eu não me engano. E, infelizmente,
4 vezes já foi publicado, e a última, se eu não me engano, foi em janeiro desse ano. Foi em janeiro desse ano. E não apareceu ninguém para chegar e fornecer esses equipamentos, essa infraestrutura, esse trabalho para o município, que é a farmácia de Minas. Se eu não me engano, Nova Viçosa, se eu não me engano, eu não vou tentar, João Josino. Nova Viçosa, Fundão. São José, Triunfo. Centro e atrás lá da Exuve, né? Exuve. Muito bem. Próxima à Univiçosa, então. Então, agora o município terá como contratar com dispensa de licitação, uma vez que não houve, nessas 4 chamadas, não houve nenhum interessado. E que venha logo, que o povo está esperando. Obrigado. Para o uso da tribuna, o vereador Marco Nunes. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor fica bem, viu, nessa cadeira aí de presidente. Bom, gente, eu tenho 4 assuntos a tratar aqui. Boa noite a todos e todas novamente. Tentarei ser breve. Primeiro, eu quero plagiar o Sávio, né, dizendo, no primeiro lugar, que também eu recebi, né, embora tenha recebido também outras respostas, uma resposta muito positiva, né, do secretário de Saúde, doutor Sérgio Nofino, nosso colega aqui dessa casa, e estou aproveitando para falar isso, para dizer o seguinte, ele recomenda aqui, é uma indicação sobre a questão de caramujos, uma infestação de caramujos na região ali de Nova Viçosa, que é conhecido como Grota. Então, aqueles que são daquela região que me ouvem e que me assistem, o secretário pede aqui, né, o profissional foi até lá, os agentes de endemia estão acompanhando, mas que a população recolha os caramujos, né, há toda uma orientação naquele folhetinho. Agradecer, né, mais uma vez, como também, né, o meu líder de bancada aqui disse, deputado federal Padre João, que aqui esteve, né, e esperamos, né, senhor secretário de governo, que as academias de saúde, que parece que de Nova Viçosa é tranquilo, pelo documento que a prefeitura nos apresentou, a questão do tamanho, seja contemplada, mas que de São José do Triunfo e Cidade Nova, né, Barrinha, a gente possa ver o que pode ser feito. Eu queria... eu sei, o assunto está recorrente, mas eu vou insistir. A questão do Marcílio. Eu estava um pouco atrasado quando o Marcílio veio aqui, e aí o seguinte, questão da subvenção e etc, etc. Eu queria dizer o seguinte, eu acho, viu, secretário de governo, aproveitar a presença de Vossa Excelência aqui, eu acho que a Prefeitura Municipal de Viçosa ela ainda não enxergou o potencial que essas entidades que têm subvenção municipal fazem para esse município. Recentemente, eu estou morando para o lado do Fundão, eu passei lá no Paraíso, e aí tá, né, foi um misto de vergonha, de riso, de graça, uma coisa interessante. Bem cedinho, o ex-vereador dessa casa, Antônio Elias, que a gente sabe que é um cara que trabalha muito com essa questão do futebol, ele estava ali no campo do Fundão, fincando uns bambus e etc. por ali afora, né? E no final ele pegou aqueles bambus fincados lá, amarrou umas tiras de cerveja de Itaipava, que deve ter conseguido aquilo lá, e eu passei mais tarde, o futebol estava comendo e estava lá, era a sala dos troféus. E eu falei, meu Deus do céu, país da Copa, né, país do futebol, né? Sinceramente, nós não temos pobreza para nós não estamos na África. Fiquei pensando, puxa vida, né? Estou aqui cobrando o executivo não, mas eu acho que se o executivo quisesse, ele pode transformar essa parceria com essas instituições filantrópicas ou beneficentes, uma espécie de PPI. Os governos fazem isso com os altamente ricos lá. Por que não faz? Por que não pega o Marcílio, que veio aqui com o seu Palestra Estrela, e transforma aquilo ali realmente num convênio que a prefeitura possa subsidiar esse pessoal que tem a garra, que tem a vontade, que trabalha de graça, e fazer uma política pública de esporte. Eu fiquei com vergonha do negócio do Antônio Elias, ao mesmo tempo eu fiquei feliz. Falei, olha que legal, né? Todo mundo ali, a alegria, a comunidade toda, e o pessoal não está nem aí para a sala dos troféus. Mas eu fiquei imaginando, a prefeitura podia muito bem ter uma casinha, sei lá, uma caminhonete, um trailer, e puxar ali, ter um troféu, um negócio bonito, valorizar mais a ação. Porque são pessoas, sabe, vereador Idelmini, que estão ali dando o sangue dela, e, no entanto, às vezes não tem essa contrapartida, né? Então, assim, eu estou dando essa sugestão para o executivo, que quiçá chegue lá, né? Porque o que nós precisamos, vereador Helder e os demais, eu já até comecei a trabalhar em cima disso, mas eu confesso que eu trabalho com uma certa angústia, porque esse é um serviço do legislativo, do executivo. O executivo precisa categorizar o que é que ele quer financiar e aí fazer convênio com essas instituições
e determinar o que elas vão fazer, e aí sim ele financia um pouco. Eu acho que seria uma grande parceria que a gente poderia melhorar muito. E a questão do esporte no município, sinceramente, acho que a gente tinha que ter universalizado essa questão do esporte aqui. Acho que nós estamos pisando na bola com isso, precisamos avançar, porque o esporte está mais do que provado, não só o futebol, mas todas as modalidades, que não fica caro assim, nada pode tirar a criança, né, ou melhorar a sua educação, e etc, etc. Outro assunto que eu tinha para tratar são mais dois. Primeiro, convidar a população de Viçosa que participe das reuniões públicas de revisão do plano diretor. Tem cartazes espalhados aí na cidade inteira. Por favor, participe, dê sua opinião. E, finalmente, vários já falaram disso aqui, eu acho que vários jovens têm vindo aqui nessa tribuna e têm denunciado a questão do extermínio da juventude, né? E aí é como o Carlitos Alves falou, né? O jovem pobre, preto, ele pode morrer que não tem importância, e isso não significa que nos desensibiliza com a situação do Gabriel, mas, assim, é uma vergonha. Eu acho que eu nem queria falar nada, eu acho que eu preferia ficar em silêncio em relação a essa difícil situação que o nosso município vive, da violência contra os jovens, e principalmente essa situação terrível que acometeu ao jovem Gabriel aí nessa situação de festa. Obrigado, senhor presidente. Paulo, em Brasília. Rapidamente, agradecer ao Marcos Nunes por ter falado lá do Antônio Elias. Esse projeto, Marcos Nunes, que você viu lá, ele é parceria nossa, certo? Desse vereador que nos fala, junto com o Antônio Elias. Toda aquela estrutura que você viu ali é uma parceria privada, mas toda a sonorização do evento aos finais de semana, a prefeitura que cede para a gente ir lá, para a gente poder fazer um evento bonito como aquele lá. Tinha uma outra coisa que eu queria falar aqui. Sim, rapidamente aqui, que eu recebi uma ligação aqui agora, muito triste. Lidson, a prefeitura vai colocar R$100 mil de recursos próprios para resolver o problema da construção das 4 unidades das farmácias aqui da nossa cidade. Isso já é fato, tá certo? Isso é fato. Ok? Dá licença, senhores, que eu recebi uma ligação aqui, é muito grave. Eu volto já. Para o uso da tribuna, a vereadora Heloísa. Quero parabenizar também o Marcílio por esse serviço, porque aos domingos, ao invés dele ir para a igreja, descansar com a sua família, ele está preocupado a participar desses jogos com essas crianças. E parabenizar também o prefeito Ângelo Cheque pelo asfalto lá em Cachoeirinha. E a preocupação dele também com o aumento do salário e com o plano de carreira, o plano de carreira do funcionário, e sobre o 13º também, que ele falou que a preocupação dele é com o 13º, que já está depositado já em conta, tá? A metade nós que somos funcionário público, a metade do 13º, que passei agora em julho. E o mais que eu tenho que agradecer também os colegas vereadores aqui, todos os funcionários da casa, o público presente, que nos dá força, gente, de toda as terça-feira, né? Ter a paciência com a gente, está aqui falando. Obrigado. Obrigada, vereadora. Infelizmente, seus vereadores, cumprindo o tempo regimental, não teremos como dar a reinscrição aos senhores e senhoras aqui reinscritos. Vereador Alexandre Valente, gostaria que o senhor retornasse ao plenário. Dou por encerrada essa reunião ordinária e vamos dar já de imediato a abertura da reunião extraordinária. Senhor secretário, favor de fazer a leitura do projeto. Projeto de Decreto Legislativo número 002/2015. Convalida a vigência e os efeitos da Lei número 1574, de 24 de dezembro de 2003,
e da outras providências. Interessado, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O projeto está em discussão, a resolução. Vou pedir ao vereador, presidente da Comissão de CCJ, Alexandre Valente, que possa explanar sobre o projeto de resolução para os senhores e senhoras, que será votado em única votação. Pois não, vereador, fique à vontade. Mais uma vez, senhora presidente, boa noite a todos que nos ouvem e que nos assistem. Senhora presidente, como é sabido, as confusões que temos passado com relação aos bares da cidade, em especial ao Bar do Leão e a Santa Rita de Cássia, onde tem os bares o Norte Mineiro, tem o Denis e um outro bar da rua de cima, e que há umas 2 semanas estava intransitável a Santa Rita de Cássia, a Avenida Santa Rita de Cássia, tendo em vista a aglomeração de pessoas, de carros, e isso perdurou a noite a fio. Assim sendo, o Executivo encaminhou, já foi discutido o Código de Postura aqui do município, a Lei 1574, e ele voltou a essa casa no intuito de ser revalidado, porque a lei orgânica do município, a lei orgânica municipal, ela exigia uma lei complementar. Aí, depois disso, se voltasse o código aqui para casa, ia criar muito mais discussões, e o código está em discussão dentro do plano diretor. Então, a Comissão de Justiça achou por bem que se criasse um projeto de decreto legislativo no intuito de estar regularizando essa consolidação de leis que já existe. E a justificativa da comissão ficou com o seguinte texto. O texto original da Lei Orgânica Municipal, no parágrafo único do artigo 52, exigia lei complementar para aprovação do Código de Posturas. Todavia, após minucioso estudo realizado pela Comissão de Justiça, Redação e Constitucionalidade, concluiu-se que, em face do princípio da simetria com o processo legislativo estabelecido na Constituição Federal, em seu artigo 59 e seguintes, não se deve exigir lei especial para aprovação de Código de Posturas. Vale dizer, o correto para aprovação de Código de Postura é lei ordinária, em sentido formal. Com isto, conclui-se que a Lei Orgânica Municipal padecia de inconstitucionalidade ao exigir lei complementar para aprovação de Código de Posturas. Como remédio para a inconstitucionalidade, aprovou-se por iniciativa da CCJ a emenda à Lei Orgânica número 001 de 2014, que deixou de exigir lei complementar para aprovação do Código de Posturas. Contudo, considerando que o Código de Posturas, que é a Lei 1574 de 2003, foi aprovada por lei ordinária ao tempo que se exigia lei complementar, embora a exigência inconstitucional, e que o nosso ordenamento jurídico, com pacífica jurisprudência do STF, não admite a constitucionalidade superveniente. Então, o presente projeto de decreto legislativo visa convalidar os efeitos da lei ao longo do tempo, como medida de direito temporal. Pretende-se, com esse projeto de decreto legislativo, sanar eventual vício formal e consolidar a vigência dos efeitos produzidos pela Lei 1574 de 2003, à luz da emenda à Lei Orgânica número 001 de 2014. À luz da emenda à Lei Orgânica. Isso. E na semana que vem, no dia 16 de março, haverá a primeira reunião do plano diretor, e que o Código de Postura também está dentro, ele será reformulado. Essa primeira reunião acontecerá aqui na estação, e os bairros que serão convidados, a princípio, é o centro, bairro Belvedere, bairro de Ramos, Clélia Bernardes, Bela Vista, Rua dos Passos e o bairro Carlos Dias. Boa noite a todos. Obrigada, vereador. O decreto está em discussão, em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Decreto aprovado. Não havendo mais a tratar, dou por encerrado
os trabalhos dessa noite. Pois não, vereador? Muito obrigado, senhora. Em tempo e pedindo mil desculpas, é que a dona Hilda, que carinhosamente ajuda o Lar dos Velhinhos, né, pediu que fizesse um apelo aqui à tribuna, quem nos ouve, quem nos assiste, sobre a questão daquela autorização para doação de uma pequena quantidade, né, na sua conta do SAI de água. Então, só que fazendo um apelo para o Lar dos Velhinhos, dizendo que até agora os funcionários estão lá sem receber ainda esse mês, ou seja, né, passa por uma grande dificuldade. Só deixar esse recado e pedir, semana que vem a gente dá um recado assim um pouco mais adequado. Muito Pois obrigado. não, vereador Marcos Nunes. Muito obrigado, uma boa noite a todos, uma boa semana.